Olá pessoal, tudo bem? A gente já falou hoje de pontos de máximo e de mínimo de uma função polinomial, tudo bem? Antes disso, eu quero deixar com vocês aqui o WhatsApp, para vocês mandarem mensagem, texto ou áudio, marcando a tua aula online, tempo real, tá? E se inscrever no canal, compartilhar, deixar sua dica, tudo bem? Dê uma força lá para mim. Bom, ponto de máximo e mínimo locais de uma função polinomial. Para entender de um jeito bem legal essa matéria, suponha que você esteja olhando para o horizonte, então se depara com uma imagem de algumas montanhas distantes, tipo esse gráfico aqui, ó. Quais seriam os pontos mais altos e os mais baixos no esboço acima? Então aqui eu marquei os pontos, ó. Ponto 1, 2, 3, 4. O ponto 1, máximo local, né? E o ponto 3, máximo absoluto, ou máximo global, porque ele é o maior, ele está mais alto do que esse 1. E o mínimo absoluto, que aqui, ó, ele está mais baixo do que esse 4, que é o mínimo local. Tá? Então é como se fosse a montanha, aqui fosse os picos, né? Quanto mais alto fosse os picos e os pontos mais baixos fossem os vales. Quando a gente não sabe como vai ser o gráfico, está achando os pontos ainda e não sabe quem é maior, quem é menor, a gente chama de ponto, máximo relativos e mínimo relativo, tá? Aqui o máximo absoluto também é chamado de máximo global e o mínimo absoluto de mínimo global. Na verdade, quando não temos o gráfico da função, né, acabei de dizer isso, todos eles não são inicialmente conhecidos como ponto de máximo ou mínimo relativo. Porém, se já sabemos o gráfico, então será conhecido o ponto de máximo global e mínimo global, ou seja, o ponto mais alto da montanha, que é o pico, e o mais baixo do vale. Logo, os outros pontos altos, mais menores que o global, são chamados de máximos locais, tá? Aqui é máximo relativo, não. Você já conhece máximos locais, os máximos menores do que o máximo global. Ok? E os pontos mínimos, né, mas que seja acima do mínimo global, chamado também de mínimos locais, tá? Mínimos locais. A maneira de começar a procurar pontos de máximo e de mínimos é fazendo a primeira derivada da função em questão e logo encontrar a raiz desta, que é o mesmo que igualar a derivada a zero. Assim, onde for a raiz dessa função derivada, ou não existir raiz, ou existir uma ou a outra não, esses pontos serão conhecidos como o número crítico. Este nome número crítico é que não é garantido que este seja o mínimo ou máximo absoluto, pois há necessidade de estudar o sinal da derivada em todo o intervalo do domínio que envolva o gráfico. Um exemplo simples aqui, vou ter que encontrar aqui a raiz, raiz não, acho que traçar o gráfico, né, dessa função que é uma parábola. Estou fazendo a derivada da primeira, você vê que tem 2x menos 5. Aí você vai igual a zero, acha a raiz, você vai chegar no 2,5, que é o número crítico. A gente precisa, você vai no gráfico, encontra ele que está no domínio, o número crítico aqui, entre 2 e 3 é 2,5 o número crítico. Eu botei aqui uma vertical azul, para a gente saber onde passa. Mas o que fazer agora para traçar esse gráfico? Bom, agora é preciso estudar o sinal da derivada à esquerda da sua raiz, né? Ou seja, à esquerda do número crítico, e também estudar a direita, porque aí, se a função crescer à esquerda e chegar à esquerda do número crítico, ela cresce, e depois à direita ela decresce, então vou ter um máximo relativo. Por outro lado, se ela decrescer à esquerda e voltar a crescer à direita, temos um mínimo relativo. Por que relativo? Porque eu não sei se tem outros, tá? No caso, é uma parábola, eu sei que só vai ter, no caso, como ela é com gravidade para cima, só vai ter um de mínimo, mas tem função que você não sabe, ela é grau 3 ou mais do que isso, então eu chamo de relativo por enquanto, até saber o gráfico certinho. Bom, estudando o sinal da derivada à esquerda do número crítico. Aqui botei o crítico de azul, né? Para saber que ele passa em 2,5, que é o azul aqui, e essa vertical. Botei onde a função decresce em lilás, você acompanha no gráfico, e o verde onde ela cresce. Então, eu pego a derivada da função e o 2, como o 2 está à esquerda do número crítico, eu vou estudar o sinal da derivada aqui.
Aí eu reparei que quando eu substituo na derivada, me dá menos 1. Menos 1 é um número negativo, então o sinal é negativo. Então ela tá decrescendo aqui, por isso que a seta lilás está para baixo, está decrescendo. Então eu sei que é negativo, decresce. Igual estudando o lado direito, o 3 está à direita do número crítico. Então substituo na derivada do número 3 e eu chego a 1. Um número positivo maior que 0, logo a função cresce depois do número crítico. Então eu já tenho uma ideia que o gráfico aqui é assim, como de fato, né? A gente que conhece já a função sabe que é uma parábola. Bom, mas poderia ser uma função que não conhecesse, né? Bom, desta forma, só falta traçar o gráfico. Gostei bastante coisa. Aí, olha, o gráfico vai passar no 6, né? Porque a função lá já mostra pra gente que corta no y no 6, tá? Ó, tá aqui, ó. Esse 6 aqui, ó, é onde corta no y. E eu, como é uma função tranquila, eu fiz a raiz, né? Eu achei as raízes da função. E não estou falando agora da raiz da derivada, não, estou falando da raiz da função original. E a raiz dela é 2 e 3. Você pode fazer em casa aí. Aí eu tracei em cima certinho por esse motivo. Mas o exercício, às vezes, isso não pede a raiz da função original. Pede para traçar o gráfico, você pega a derivada e passa mais ou menos o esboço onde você achou que vai estar certo. O contexto vai te dizer a precisão do gráfico. Quando precisa achar essas coisas, ele vai te dar ferramentas. Ou seja, te dá não, você vai ter recurso de acordo com o seu crescimento na matéria de conhecimento. Então tá, seu gráfico aqui, né? Esse é o gráfico da parábola, ok? Muito obrigado, até a próxima. Deixe seu like aí, se inscreva, compartilhe, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus.